Estamos continuando nossa meditação sobre a história de Abraão. A Bíblia descreve Abraão como o pai da fé. Isso significa que Abraão não é apenas o pai da nação de Israel, mas também uma figura que mostra claramente a todos que são chamados para ser o povo de Deus, o que significa viver pela fé. Com o passar do tempo, Abraão se mostra digno de ser chamado o pai da fé. Ele esperou pacientemente, com esperança, por 25 longos anos, pelo cumprimento da promessa de Deus de lhe dar um filho. E quando Deus finalmente lhe concedeu um filho, Isaque, exatamente como havia dito, ele sorriu de alegria. Junto com sua esposa Sara, ele confessou: Deus me deu motivo para rir. E louvou e testemunhou a obra e a fidelidade de Deus. No entanto, como sabemos, Abraão nem sempre demonstrou uma fé tão forte e ousada. Ele cometeu vários erros por causa de sua impaciência, por não conseguir confiar e esperar na promessa de Deus. Essa natureza falha de Abraão, e a fidelidade de Deus em não abandoná-lo, mas em conduzi-lo continuamente para que alcançasse a maturidade na fé, é um grande consolo para nós. Ao mesmo tempo, isso nos deixa curiosos sobre como Deus vê essas falhas do passado e como Ele nos guia através delas. A passagem de hoje nos diz como Deus lida com o passado de Abraão e com o nosso, especialmente com aqueles momentos de fraqueza em que falhamos em confiar e agir com fé. Para adiantar a conclusão, Deus abraça até mesmo o passado vergonhoso de seu povo e o usa para o bem. Ao meditarmos juntos na palavra, espero que descubramos a graça de nosso bom Deus Pai, que abraça até mesmo o nosso passado. A passagem de hoje começa registrando que o filho de Abraão, Isaque, cresceu e foi desmamado, o que provavelmente ocorreu quando Isaque tinha cerca de 2 ou 3 anos. Quão grande deve ter sido a alegria e a gratidão que Abraão sentiu ao ver o filho que Deus lhe dera crescer forte dia após dia? Vendo seu filho crescer bem, sem nenhuma doença ou acidente grave, Abraão deu uma grande festa de alegria. Ele expressou sua gratidão a Deus, que não apenas lhe deu um filho, mas também lhe concedeu saúde. No entanto, no meio daquela festa cheia de alegria e risos, ocorreu um incidente infeliz. Ismael estava caçoando de Isaque. A expressão usada aqui significa ridicularizar ou zombar. Ismael, que na época era um adolescente, estava atormentando Isaque, que mal havia saído da primeira infância. Ao ver isso, a mãe de Isaque, Sara, ficou furiosa. E ela exigiu a Abraão que expulsasse imediatamente Ismael e sua mãe, Agar, para que o filho da escrava não compartilhasse da herança com seu filho Isaque. A Bíblia registra a reação de Abraão ao pedido de Sara para proteger os direitos e a segurança de seu filho. Vamos ler juntos o versículo 11. Gênesis 21, 11. Isso perturbou muito Abraão, pois envolvia um filho seu. Abraão ficou angustiado, sem saber o que fazer. Ele agonizava sobre como agir, porque Ismael também era seu filho. Anteriormente, Abraão e Sara, incapazes de acreditar na promessa de Deus de um filho, tomaram a atitude que era de bom senso para a época. O melhor que podiam fazer para garantir um herdeiro para a família, e isso foi ter um filho por meio da escrava de Sara, Agar. Considerando que, quando Deus apareceu a Abraão aos 99 anos e lhe prometeu um filho, Abraão riu e disse: Quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Podemos ver que Abraão amava muito Ismael e o considerava seu filho e herdeiro legítimo, mesmo tendo nascido de uma escrava. Mas quando Isaque nasceu, a situação mudou completamente. Deus havia declarado claramente que estabeleceria sua aliança com o filho nascido de Abraão e Sara. Ele disse que realizaria sua obra através do filho obtido por sua graça. Apesar das palavras de Deus, talvez Abraão tenha imaginado a possibilidade de Ismael e Isaque se darem bem e darem continuidade à linhagem juntos. Ele pode ter esperado que houvesse uma maneira de Ismael, o filho de seus próprios esforços, e Isaque, o filho da graça de Deus, coexistirem.
No início, parecia possível. No entanto, Deus não atende às expectativas de Abraão. Em vez disso, ele conduz todas as circunstâncias de uma forma que força Abraão a confrontar seu passado. Ele faz Abraão parar antes de seguir em frente, forçando-o a encarar a decisão errada que tomou no passado e a assumir a responsabilidade por ela. Ele pede que ele rompa com o passado equivocado. Ele o faz perder um filho e escolher o outro. Abraão pode ter se sentido sufocado pela situação em que seu passado, fruto da sua falta de confiança em Deus, voltou como um bumerangue para assombrá-lo. Ele ficou angustiado, cheio de autorrecriminação e vergonha, pensando: por que eu fiz aquilo? E preocupado com o que fazer a seguir. Às vezes, Deus conduz nossas vidas da mesma forma que a situação de Abraão na passagem de hoje. Todos nós temos partes de nós que são como Ismael. Momentos passados em que falhamos em confiar e seguir a Deus, mesmo que parecesse a melhor escolha na época. Quando tentamos seguir a Deus e viver sob sua orientação, Ele muitas vezes nos faz confrontar esse passado fraco e vergonhoso e assumir a responsabilidade por ele. No meu caso, tendo frequentado nossa igreja desde a infância, passando pela escola dominical e pelo grupo de jovens, e agora, felizmente, servindo como pastor, muitas vezes tenho que encarar as feridas que causei a outros com minhas palavras e ações imaturas. Às vezes, reencontro os professores que cuidaram de mim na escola dominical, como colegas de ministério e irmãos na fé, e outras vezes como pastor responsável por seus filhos. Sempre que isso acontece, lembro-me de como eu era desobediente e problemático, e sentimentos de constrangimento e vergonha surgem em um canto do meu coração. Preocupo-me se minhas palavras ou ações do passado ainda permanecem como uma ferida para eles, e se, por isso, não consigo edificar a vida deles. Será que apenas eu passo por isso? Para alguns, pode ser a necessidade de encarar as consequências de palavras e ações imaturas do passado, dirigidas a pessoas em relacionamentos próximos, como pais, filhos, cônjuges ou colegas de trabalho. Ou talvez você ainda esteja lutando por causa de uma decisão errada ou de um mau hábito do passado. Gostaríamos de poder simplesmente enterrar todo esse passado, toda essa vergonha, e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas Deus conduz as situações de tal forma que não temos escolha a não ser encarar nosso passado. E sob essa direção, muitas vezes caímos em autorrecriminação, vergonha e angústia. Este Deus, que insiste que enfrentemos o passado que tanto tentamos ignorar, que nos leva a assumir a responsabilidade, pode parecer duro. No entanto, podemos ver em nossa passagem que a razão pela qual Deus nos conduz desta forma não é para atormentar ou diminuir Abraão, mas para cumprir seu bom propósito de fazê-lo crescer ainda mais e libertá-lo. Vamos ler juntos os versículos 12 e 13. 12. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. 13. Mas também do filho da escrava farei uma nação, pois ele é seu descendente. Amém. Deus diz a Abraão para não se angustiar nem se envergonhar por causa de seu passado equivocado. Ele lhe diz firmemente para expulsar Ismael, como Sara pediu, mas, ao mesmo tempo, promete usar Ismael para o bem, de acordo com sua vontade e plano. E quando Abraão obedeceu à palavra de Deus e mandou Agar e Ismael embora na manhã seguinte, Deus conduziu Abraão a trilhar um caminho mais profundo de fé e obediência. Além disso, ele esteve com Agar e Ismael e cuidou deles. Como prometido, por meio de Ismael, ele fez surgir uma grande nação e continuou a usar essa nação como um instrumento para revelar sua vontade a Israel e para realizar sua história de salvação. Amados irmãos e irmãs, Deus não faz nosso passado vergonhoso, que podemos considerar um fracasso, desaparecer como se nunca tivesse acontecido. Esse não é o princípio de Deus.
Deus nos faz continuar a viver com esse passado, às vezes nos fazendo enfrentá-lo e assumir a responsabilidade por ele. No entanto, Deus é um Pai verdadeiramente bom, que redime até mesmo esse passado e o usa para o bem. Deus às vezes usa nosso passado como uma lição pelo exemplo negativo. Ele nos faz olhar para os dias em que não confiamos nele e para a dor que resultou disso, levando-nos a nos aproximarmos mais dele, lembrando-nos de como é importante confiar nele no momento presente. Ele também o usa como um canal para revelar seu poder, mostrando como amadurecemos e crescemos de forma diferente do passado, levando-nos a ser mais semelhantes a ele. Desta forma, Deus nunca trata nosso passado como motivo de vergonha, mas o usa para o bem e para a sua glória. Lembrando do Deus que redime até o nosso passado, o Deus que nos abraça, que possamos ser pessoas que enfrentam corajosamente todos os nossos dias passados e o dia de hoje, e os entregam voluntariamente a Deus. Eu os abençoo em nome do Senhor para que este seja o nosso dia.